Já aconteceu de você usar uma frase que aprendeu em francês e sentiu que depois de falar essa frase, né, ela não caiu bem na conversa, não se encaixou bem no contexto e te gerou um certo desconforto? Isso acontece muito e eu vou te explicar por que que acontece e também o que é que você pode fazer para não cair nesse erro que gera desconforto e gera sérios problemas aí na comunicação, tá? Salut, bonsoir, je suis Vera Franco, há mais de 10 anos aí ajudando as pessoas a aprenderem a falar francês com confiança e de forma rápida e muito prática, né? Então, olha só, o tema da nossa live hoje é como aprender francês para não se arrepender. Então, como é que você aprende francês para não cair no arrependimento aí depois de começar a passar aí por desconfortos, né? Então, olha só, gente, certos problemas aí que acontecem na comunicação, certos problemas de comunicação e também aí, né, um grande desconforto de você dizer algo que não cai bem ali na conversa, se devem aí, né, esses problemas, esses desconfortos, eles se devem ao fato de você estar provavelmente cometendo o erro de estudar frases fora de contexto. Isso aí. Então, pessoal, tá? Certos problemas de comunicação e também aí de grande desconforto realmente aí de dizer algo que não cai bem na conversa, né? Esses problemas, eles se devem ao fato de repente, você tá aí, né? Estudando frases fora de contexto, tá? Então, eu já comentei aí em outros momentos, né? Em outros momentos de live, que assim, são erros gravíssimos. Por exemplo, você se basear na leitura e também na memorização de palavras isoladas para você tentar falar francês. Não dá certo, e a gente já conversou sobre isso, né? Por que que não dá certo? Então, assim como esses erros, o fato de você estudar frases fora de contexto é sim um erro gravíssimo, tá certo? Vamos aí entender por quê, tá bom? Eu vou mencionar para vocês aí, duas, tá bom, né? Então vamos ficar a noite inteira aqui falando né, falando disso. Então, olha só, eu vou mencionar aqui duas razões, acho que já vai bastar aí duas. Então, assim, duas razões que mostram aí, vou mostrar para vocês que estudar as frases fora de contexto realmente é uma grande furada, tá certo? Então, attention, s'il vous plaît, ouvrez bien les oreilles, tá bom? Tá certo? A primeira razão, tá? A primeira razão, tá certo? De mostrar por que é um erro gravíssimo. Então, a primeira razão, você não consegue entender o significado correto das frases se elas estiverem fora de contexto, tá? E assim também, as pessoas não vão te entender se você usar as frases fora de contexto. Também vai ficar um Frankenstein ali que você está encaixando uma frase, né? É como se você estivesse tentando encaixar, né, num quebra-cabeça, uma figura que é de um círculo, você quer encaixar lá onde tem o triângulo, então não dá, né? Então, cuidado, tá? A segunda razão, tá? As frases mudam de sentido se o contexto mudar. É isso mesmo. Às vezes você tem uma frase que ela, né, ela pode ser aplicada de várias formas, então, mas dependendo do contexto, ela vai ter um sentido, um significado diferente. Então, cuidado, isso é muito sério, tá? Tem até seriados aí que a gente assiste e eles fazem até algumas brincadeiras com isso, da pessoa usar uma frase pronta e ela quer falar naquele contexto e não dá liga, não encaixa, é uma furada. Cuidado, tá bom? Cuidado, porque você tem que conhecer os contextos nos quais você pode ou não, né,
aplicar aquela frase que você aprendeu. Tá certo? Então, bora lá, olha só, vamos ver agora aí a aplicação disso que eu tô falando para vocês. D'accord? Vamos lá. Pensa aí no significado desta frase. Vou mostrar aí para vocês. Pensa comigo no significado desta frase. O pessoal que tá no Insta, eu vou tentar colocar aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, esta é a frase, ó. Pessoal, essa é a frase. C'est très joli. Tá? C'est très joli, d'accord? Então, deixa eu virar aqui de novo. Essa é a frase, tá bom? Eu quero que vocês analisem comigo essa frase. C'est très joli, tá? C'est très joli. Agora, olha só. Quem sabe aí já um pouquinho de francês, quem tá começando, que já viu alguma coisa, já sabe aí que essa frase, então quem sabe vai dizer, Vera, essa frase significa é muito bonito. C'est très joli, tá? Mais, attention, s'il vous plaît. Atenção, por favor. Muito cuidado. A princípio, esta frase quer dizer é muito bonito. C'est très joli, tá? Mas a gente vai fazer agora um rápido treino usando essa frase para vocês aí entenderem por que é um erro gravíssimo você estudar frases fora de contexto, tá bom? Imagina essa situação aqui. Então, segura essa frase na mente aí. C'est très joli. Teoricamente, é muito bonito. Então, o significado dessa palavra, dessa frase, né? C'est très joli. É muito bonito. Mas, vamos fazer o nosso treino. Imagine a seguinte situação, tá? Olha só. Imagina a seguinte situação. Dois amigos estão lá conversando, né? E um deles resolve aí no meio da conversa mostrar pro outro, né? Pro outro amigo ali, um desenho que ele fez. Imagina a cena, esse é o contexto, ó. Imediatamente, o outro amigo que olha o desenho percebe que é um cavalo, de repente, né? Poderia ser outra coisa, mas agora me veio na cabeça que é um cavalo, tá? Eu acho bonito o cavalo, de repente, por isso que veio, né? Então, assim, ele olha o desenho e fala, ele pensa ali, nossa, ele percebe que é um cavalo, fala, oh, né, c'est un cheval, oh, é um cavalo, né? Aí, na hora, ele fala isso aqui, c'est très joli, ou seja, ele está confirmando que o desenho é muito bonito, tá certo? Então, ele usou a frase c'est très joli, é muito bonito. Mas agora, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, essa aqui que eu vou contar agora, olha só. Imagina que esses dois amigos estão conversando, esse amigo realmente olhou o desenho e falou, olha, um cavalo, nossa, é muito bonito, c'est très joli. Aí, agora imagina que chega um terceiro amigo aí nesse grupo, nessa conversa, tá certo? Chega um amigo lá, né, um terceiro, então, nesse diálogo aí, nessa conversa. Então, chega esse outro amigo, olha o desenho, olha lá o desenho, faz uma cara de confuso de quem tá pensando assim, que raio é isso, né? Então, ele tá lá confuso, tentando entender o que é aquilo, né? Que raio é isso? E aí ele pergunta o que é, né? Qu'est-ce que c'est, né? O que é isso? Ele chega a perguntar, o que é isso, né? Qu'est-ce que c'est? O criador lá do desenho responde que é um cavalo. Aí esse amigo que chegou por último, que estava se perguntando a que raio que é isso que está desenhado aqui, né? Esse amigo que, né, como quem não entendeu nada, né, faz uma cara bizarra, né, dizendo o seguinte, c'est très joli. E aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu aqui foi o quê? Né? Foi uma total ironia por parte desse amigo que chegou por último, que ficou lá, mas que raio é isso, pensando, né? Fazendo uma expressão, né? Mas que é isso, né? C'est très joli, ou seja, né? Uma total ironia desse amigo aí que chegou por último, né? Na verdade, o que ele expressou aqui, né? O que ele expressou foi, na verdade, que ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer isso aqui, ele quis dizer, ele olhou aquilo,
c'est très joli, né? Ou seja, que loucura é essa, né? Tá certo? Então, olha só as facetas dessa mesma frase. O primeiro amigo falou, c'est très joli, é muito bonito. O segundo usou a mesmíssima frase, mas não era o mesmo sentido, não era o mesmo significado, tá certo? Ele fez, na verdade, uma ironia, c'est très joli, ou seja, mas que loucura é essa que você fez aqui? Então, é a mesma frase, mas cuidado, né? A gente teve praticamente dois contextos diferentes dentro do mesmo diálogo, porque a primeira foi a conversa entre os dois amigos, que um entendeu o desenho e falou, puxa, é muito bonito. E depois a gente tem um segundo momento, como se fosse um segundo diálogo, que entra o terceiro amigo, que não entendeu bolhufas lá do desenho, ainda fez maior ironia com o amigo, né? Uau, c'est très joli, mas que loucura é essa? Essa foi a ideia, né? A expressão. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? O que eu estou mostrando aqui é que se você está estudando frases fora de contexto, ou então você está estudando frases com contextos pouco detalhados, tem mínimos detalhes ali para você entender a situação, você está cometendo aí um grande e grave erro, tá certo? Aí você fala, pourquoi, Vera? Pourquoi? Por quê? Né? Por que é um erro, Vera? Olha só, você está se complicando, tá? Você está correndo risco de ter desconfortos quando você estiver conversando em francês com alguém e vai, de repente, acabar travando, tá? Em algum momento aí, por você não ter mais certeza de como, tá? E quando você usar essas frases soltas que você estudou, que você memorizou de repente, tá certo? Então, cuidado com isso, d'accord? Desse jeito, as pessoas não vão, né? Não vão te entender, né? Não vão te compreender bem em francês e você também vai ter muita dificuldade para entender o significado do que as pessoas falarem para você durante a comunicação em francês, tá? De repente você memorizou uma frase solta e ela está sendo aplicada num outro contexto, então ela tem uma outra ideia e você não entendeu o que ela quis encaixar ali, para você não fez sentido, e assim também vai funcionar quando você usar dessa forma com as pessoas, elas também não vão te entender, d'accord? Então, attention s'il vous plaît, é um erro seríssimo, tá? Inclusive, né? Inclusive, você não vai conseguir fazer a transferência das frases, tá? O que é a transferência? Eu já comentei aí com vocês em outros momentos, né? Sobre o conceito de transferência, é o conceito que eu idealizei assim o conceito de transferência. O que é o conceito de transferência, tá? O conceito de transferência, ele é quando você consegue aplicar as frases em contextos variados, d'accord? Então, assim, você não consegue aplicar esse conceito de transferência, você não consegue usar a transferência, porque estudando frases fora de contexto, você não consegue compreender o sentido delas, o peso delas em contextos diferentes. Igual eu falei para vocês agora, é a mesma frase, c'est très joli, né? Vou até tirar daqui da tela que eu já deixei muito tempo aqui, né? Tá bom? Então, assim, c'est très joli, a mesma frase, mas espera. São dois momentos diferentes em que ela foi aplicada. Ela tinha um significado no primeiro momento e um significado totalmente diferente no segundo momento, tá certo? Então, estudando frases fora de contexto, você não consegue entender e compreender o sentido dessas frases, o peso que essas frases têm em contextos diferentes, dependendo do contexto, a frase tem outro peso, tem outra ideia, tem outro sentido. E isso, gente, olha, isso vai limitar muito, mas bota muito, tá? Vai limitar muito a sua comunicação em francês, tá certo?
Então, Vera, como resolver essa situação, né? Para quem tá aí, para quem começou a aprender francês, para quem começou, gente, e está estudando frases soltas, sem contexto, atenção, eu vou dar a recomendação para vocês agora. Para quem vai começar a estudar francês, aproveita e já pega essa minha recomendação e já começa do jeitinho certo, porque você não vai se arrepender, você vai começar a se comunicar com muito mais confiança e tranquilidade, sabendo aplicar aquelas frases em contextos variados. Então, olha só, tá? Gente, como é que resolve essa situação, né? Das dificuldades de quem estuda né, com frases soltas. Então, gente, meu conselho é, attention, s'il vous plaît, aprenda somente frases em seus devidos contextos e não frases descontextualizadas. D'accord? É isso aí, tá bom? Então, olha só, não basta você somente aprender frases e saber o que elas significam. Igual eu falei para vocês, a frase de exemplo é c'est très joli, tá certo? C'est très joli. Teoricamente, é muito bonito, a ideia da frase. Então, assim, você tem uma frase isolada, né? Uma frase isolada, c'est très joli, é muito bonito. Mas você sabe, tá, tudo bem, você sabe essa frase, c'est très joli, é muito bonito, você sabe o que significa, mas ela tá fora de contexto. E ali eu mostrei para vocês 2 momentos, né? O momento em que ela realmente funciona como é muito bonito e um momento em que ela fala assim, c'est très joli, mas um contexto de ironia, em que aquilo, na verdade, não significa ser très joli, significa que esdrúxulo, que loucura é essa aí? Então, cuidado, você precisa aprender as frases já muito bem contextualizadas, d'accord? É muito importante isso que a gente está discutindo hoje. Então, eu costumo dizer que assim, que o melhor contexto para você aprender a falar francês, assim, com o máximo de confiança, com tranquilidade mesmo, né? Eu falo isso, eu costumo dizer isso por experiência própria, tá bom? Então, o melhor, sem dúvida nenhuma, o melhor contexto, ele é o contexto de uma viagem que você imagina ir para a França ou para algum outro país de língua francesa, em qualquer outro lugar no mundo onde se fale francês, né? Ao contrário do que muita gente pensa, tem muitos lugares, não é só na França não, né? Então, só para citar alguns rapidinho, tem a parte francesa lá no Canadá, a Bélgica, a Suíça, né, o Luxemburgo, sei lá, e os outros, e um monte de outros, né, Costa do Marfim, então, e um monte de outros lugares onde se fala francês, a Guiana, enfim, né? Bom, mas olha só, quando eu falo isso, né, que o melhor contexto é realmente de você, né, imaginar uma viagem e ir para um lugar de língua francesa. Mas você pode ficar aí tranquilo, tranquila, né? Não é assim, eu tenho que sair do Brasil para aprender francês nesse contexto aí de viagem, né? Por que eu digo? Porque por experiência, né? O contexto de viagem, ele te faz mergulhar em situações, em simulações de diálogos, de contextos, né? E você vai sentindo o peso das frases em cada contexto. Então, isso é muito legal, isso ajuda na memorização, né? Então, fica tranquilo, você não precisa sair do Brasil, fique tranquilo, fique tranquila, tá bom? Não precisa sair do Brasil para você fazer isso, para você aprender francês nesse contexto de viagem, tá certo? O que você precisa? Você precisa de um método que seja realmente bom, né? E que faça você aprender realmente a falar como se você estivesse nessa viagem. Então, assim, de uma forma totalmente contextualizada, mas sem você sair do seu país, sem você precisar sair do Brasil, tá certo? É uma simulação de uma imersão, por exemplo, né? Você não precisa realmente fazer a imersão para você aprender a falar francês, né? Muito pelo contrário, eu aconselho muito sempre isso para qualquer idioma, tá? Se você vai, por exemplo, agora a gente está em pandemia, mas se você vai, tem gente já se planejando para viajar ano que vem ou 2022, enfim, né? Se você pensa em fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, a melhor coisa da vida é que você aprenda
né, o idioma antes de você chegar no país, porque você aproveita muito mais. Quando você chegar lá, você já está se comunicando, você não vai ficar sofrendo, você já vai viver o seu dia a dia naquele país. Se você deixa para aprender lá, você está encrencada, porque você vai perder bastante tempo ainda se localizando, tentando aprender para depois resolver as questões que você vai precisar resolver. Então, tá? Então, um contexto bom para que você aprenda realmente bom se você tem um método organizado para isso que te ajude nesse contexto de viagem. Realmente uma simulação, né, de imersão. Por quê? Isso ajuda muito, né, a você aí se imaginar dentro dos contextos e assim você passa a entender realmente as frases e o peso de cada uma dessas frases dentro desses contextos diferentes. Tá certo? Bravo! Então, pessoal, o que a gente discutiu hoje, tá? Vamos fazer uma breve revisão até para o pessoal que entrou agora há pouco. Então, eu vou revisar rapidinho aí, porque a nossa live hoje, olha só, né? Quente. Como você aprender francês, né? Como aprender francês para não se arrepender. A maneira que você deve aprender aí para que você não se arrependa depois, né? Alguns colegas aí comentaram, né, a Gigi, por exemplo, que tinha feito um curso que realmente era só com frases soltas, então isso dificulta a aprendizagem, dificulta quando você vai usar, dificulta porque você tem dificuldade de aplicar aquela frase nos contextos devidos e quando você aplica, às vezes tem aquele desconforto e coloquei essa frase aqui, falei essa frase aqui, mas não encaixou, não deu certo, não, né? Pensei que ia funcionar, só que não. E aí as pessoas não te entenderam. Então, isso é desconforto, tá? É uma dificuldade de comunicação. Então, eu expliquei que isso realmente acontece porque provavelmente você tem estudado, então, esses desconfortos, esses problemas acontecem porque você acaba estudando frases fora de contexto, né? Então, tendo conversado com vocês sobre isso, expliquei que isso é um erro grave justamente porque causa umas travas aí, né? Causa uns bloqueios. Mas eu expliquei duas razões aí, né? Que mostram que estudar frases fora de contexto é uma grande furada aí, né? Então, a primeira delas é que você não consegue entender aí o sentido, o significado correto das frases se elas estiverem fora de contexto. E também as pessoas não vão te entender se você usar frases fora de contexto. Que aí você vai pegar aqui, vai tentar encaixar lá e não dá certo, o sentido não bate com o contexto que você está tentando ali encaixar. A segunda razão é que as frases normalmente elas mudam de sentido se o contexto mudar. Então, a mesma frase aplicada em contextos diferentes, ela tem sentidos diferentes. Por mais que você aprendeu lá, essa frase significa isso. Cuidado, porque quando aplicada em outros contextos, pode significar totalmente o oposto, sendo a mesma frase, né? Então, eu dei um exemplo para vocês daquela frase, c'est très joli, né? A frase que eu usei ali com vocês no exemplo foi c'est très joli. Inclusive, o pessoal que entrou agora, eu vou mostrar essa frase. Foi essa frase aqui, ó. C'est très joli, tá? A frase c'est très joli, teoricamente, né? Ela quer dizer é muito bonito, mas como eu falei, muito cuidado. Attention, s'il vous plaît. Teoricamente, ali ela significa é muito bonito. Mas a gente fez um treino, né? Então, eu tô revisando aí pro pessoal que chegou agora. A gente fez um treino agora há pouco, né? E aí eu expliquei para vocês ali, olha, de repente tem dois amigos conversando, um mostra um desenho que fez pro outro, o outro fala, nossa, é um cavalo, uau, c'est très joli, é muito bonito. Então, neste momento, a frase realmente quis dizer c'est très joli, é muito bonito. Mas aí chega um terceiro amigo, faz, né, aquela cara de confuso olhando aquele desenho, não é isso? Aquela cara de confuso, não tô entendendo nada, que raio que é isso aqui que você fez, né? E aí ele pergunta, o que é isso? O desenhista fala, é um cavalo, eu desenhei um cavalo. Aí ele olha aquilo de novo, meu Deus do céu, onde é que ele viu um cavalo aqui, né? Aí ele olha pro amigo, faz aquela cara bizarra, né? Doidona, e fala assim, c'est très joli, né? Mas o que ele quis dizer, na verdade, né, ele quis expressar uma ironia. Então, ele falou assim, que loucura é essa que você fez aqui, né? Então, cuidado, tá?
é a mesma frase, mas são contextos diferentes, são, né, momentos ali diferentes. Então, o que eu mostrei para vocês é que realmente estudar frases fora de contexto ou, de repente, com contextos pouquíssimo detalhados, você comete aí um grave erro, você se complica e você corre o risco aí de ter um grande desconforto ou até problemas na comunicação quando você estiver conversando com alguém em francês, e pode ter certeza que em algum momento você vai aí travar, você vai, né? Você mesmo vai se sentir travado, travada em algum momento por você não ter a certeza, você não ter mais a certeza, né, de como e quando usar essas frases soltas que você estudou, que de repente você memorizou, tá? Então, é isso aí, né? As pessoas acabam não compreendendo bem o que você quer falar, tá certo? E também, né, você vai ter muita dificuldade para entender o que as pessoas falarem para você durante a comunicação em francês. É complicado. Inclusive aí você não consegue fazer a transferência que eu falei, que eu tenho esse, né? Eu chamo de conceito de transferência, que é você usar a mesma estrutura, a mesma frase, mas aplicando em contextos diferentes. Mas para você fazer isso, você precisa ter aprendido as frases dentro de contextos, para você saber aplicar, para você conseguir aplicar essas frases em contextos variados, mas encaixando corretamente com os sentidos, né, que vão ser produzidos com esse encaixe da frase naquele contexto, que vai combinar, vai dar certo. Então, para você saber isso, você precisa sentir os pesos dessa frase, dessa mesma frase, em contextos variados, para você conseguir fazer isso, tá? Então, a gente discutiu isso também. E eu falei que, né, qual que é a solução aí para resolver essa questão, né? Aprenda somente frases em seus devidos contextos e não frases descontextualizadas. Tá certo? Alguns colegas aí comentaram que realmente tiveram dificuldades aí quando começaram a estudar francês, porque estavam estudando com frases soltas, tá? Porque, gente, não basta você somente aprender, então, as frases e saber o que elas significam, né? Igual o caso lá, c'est très joli, aquela frase, Vera, eu já sei essa frase, c'est très joli, eu sei o que ela significa, é muito bonito. Não adianta você saber isso, né? Você precisa aprender as frases já muito bem contextualizadas, para você saber onde que essas frases vão se encaixar perfeitamente, onde é que elas vão fazer o sentido funcionar no conjunto, no contexto. Não adianta você pegar uma frase aqui e colocar ali naquele contexto achando que vai funcionar e não dá certo. É um baita desconforto, é uma furada e você vai ficar desconfortável ali naquela conversa, vai ficar sem graça, você vai perceber que as pessoas, os teus ouvintes ali vão... O que está acontecendo? O que essa pessoa está querendo dizer, tá? Então, é complicado. Então, para solucionar essa questão, se você está começando a aprender francês, então, não aprenda frases descontextualizadas, somente nos devidos contextos. E se você está já estudando francês há algum tempo, fazendo isso, já evita esse grande erro, ó, bota de lado e já começa, né, essa retomada aí das rédeas aí do teu francês, para que você possa prosseguir da forma correta, sem lá na frente você se sentir travado, travada, tá certo? E por falar em contextos, eu costumo dizer aí por experiência própria, né, que realmente um ótimo contexto para você aprender francês é o contexto aí de uma viagem para qualquer lugar de língua francesa, para a França, para o Canadá, para a Suíça, enfim, tá certo? Mas você fica, né, tranquilo, porque você não precisa sair do Brasil para fazer isso, né? O que você precisa mesmo é, na verdade, um método que seja realmente bom, organizado, que te faça aprender a falar francês como se você estivesse realizando essa viagem, porque esses contextos da viagem facilitam muito a memorização, você entende a situação, né, dentro daquele contexto que te marca, que você consegue interpretar o peso das frases naquela situação, naquele contexto, né? Então, acaba sendo aí realmente uma simulação de imersão, né? Isso facilita muito aí para você se imaginar dentro de contextos, né? E sentir o peso das frases dentro desses contextos. E aí, sim, com esses contextos, você vai conseguir, né, transitar de um contexto para outro, porque você já sentiu que essa frase nesse contexto funciona, naquele contexto também funciona, aí você já sabe manejar muito bem aí, né? As frases, tá certo?